Hoje nós vamos falar sobre a tadalafila. Nós, como urologistas, temos a obrigação de te passar essa informação e você vai saber tudo sobre como essa medicação funciona, quem pode usar, os efeitos colaterais, qual a posologia correta. Então, fica até o final do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Vamos fazer desse canal um pouquinho mais interativo. Tá legal? Vamos lá! Pessoal, a tadalafila é uma substância que ela facilita a ereção. É usada principalmente em pacientes que têm distúrbios de ereção. E antes de começar, é preciso que eu te explique como que funciona o mecanismo de ereção para que você possa entender se você é o candidato ideal para o uso da tadalafila. Então, nos homens, nós temos duas estruturas dentro do pênis, que são os corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos, quando o paciente ele é submetido a uma excitação, esses corpos eles se dilatam, se abrem como verdadeiras comportas. E o sangue ele entra nesses corpos cavernosos. E esses corpos cavernosos eles aprisionam o sangue. Por isso que o paciente tem a rigidez peniana. E ele consegue fazer a penetração no ato sexual. Daniel, onde que a tadalafila entra nessa história? Ela facilita que o óxido nítrico atue nos corpos cavernosos, facilitando a vasodilatação. Então, ela facilita que esses corpos comportem mais sangue, propiciando uma ereção. Mas de nada adianta se não houver uma excitação desse paciente. Então, é comum que o paciente venha ao consultório, use o comprimido da tadalafila e espere uma ereção automática. Isso não vai acontecer. A tadalafila ela só tem efeito se tiver um mecanismo de excitação. Então esse paciente ele deve ser excitado, ele deve ter a parceira para que ele seja estimulado, seja excitado a ter a ereção. E a tadalafila ela vai atuar nesse sentido. Sabendo que é uma droga muito segura e que tem uma eficácia muito boa, nós podemos usar a tadalafila e existem alguns efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais são rubor, cefaleia, o paciente pode sentir algum grau de palpitação e até congestão nasal. Esses são os efeitos mais comuns da tadalafila. Qual é o principal erro do uso da tadalafila, Daniel? Os pacientes tomam um comprimido prescrito e não têm a excitação necessária. Então, o que o paciente normalmente faz? Toma outro comprimido, outro comprimido, outro comprimido. E o que acontece? Vasodilata, vasodilata, vasodilata. Então, quanto mais comprimidos esse paciente tomar, mais ele vai ser submetido a uma vasodilatação sistêmica e ocorre uma queda da pressão desse paciente. Então, acaba sendo que o uso exagerado da tadalafila pode provocar nesse paciente um quadro de queda de pressão. Esses pacientes que têm o uso exagerado da tadalafila, além desses efeitos colaterais que eu citei, podem ter sinais de queda da pressão. Então, o uso ele tem que ser respeitado conforme a prescrição médica. Normalmente, nós começamos com uma dose de 2,5 mg a 5 mg diário e nas relações sexuais o paciente pode fazer uso de 20 mg, cerca de 40 minutos a 1 hora antes da relação sexual. Em alguns pacientes, basta a dose de 5 mg diário. Ele já ocorre uma vasodilatação dos corpos necessária para que ele tenha uma relação sexual satisfatória. Alguns pacientes, muitos, nem usam o de 20 mg quando vão ter relação sexual. Grande parte deles já tem o seu problema resolvido com 5 mg. E Daniel, como que eu vou saber qual é a dose certa para o meu organismo? Dose tentativa. Então o paciente faz a dose prescrita, uma dose mínima,
experimenta na relação sexual sob estímulo e dá a resposta para a gente. Daniel, fiquei bem com 5 miligramas, olha, eu acho que eu consigo ajustar, ter um pouquinho de melhora, fazer 10 miligramas diário ou fazer 5 miligramas todo dia e quando for ter relação eu usar 20 miligramas. Então é dose e resposta e nós conseguimos titular, tatear esse paciente até descobrir a posologia ideal. Tá legal? Não recomendamos o uso recreativo e indiscriminado da droga, porque, como eu falei, muitos pacientes usam a medicação de forma desordenada, sem acompanhamento médico, e acabam fazendo uma superdosagem que pode causar sintomas sistêmicos mais graves. Então, de forma nenhuma é recomendado. Existem outras medicações, sildenafila, vardenafila, iodenafila, inúmeras outras, que você consegue ajustar a dose também. Vai depender de qual dessas drogas o paciente deseja experimentar. Então, nós sempre recomendamos que o paciente converse com o seu médico, faça a troca de experiências para que nós possamos refinar e saber qual é a posologia ideal para cada paciente. Fica aqui o nosso recado. É uma medicação muito usual na urologia, tem ajudado muitos pacientes, mas infelizmente muita gente tem usado de forma incorreta e tem causado alguns problemas inconvenientes. Tá legal? Forte abraço, até logo. Tchau, tchau.